Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Dr. Global, hoje com um assunto muito interessante. Nós vamos falar de espiritualidade e ciência. Será que o amor cura? Para debater esse tema, nós convidamos o Dr. Paulo Alves de Oliveira, cardiologista, e eu queria já começar essa nossa conversa, doutor, primeiro agradecendo a sua presença e segundo lhe perguntando: quem ama e é amado tem mais possibilidade de adoecer menos e, se adoecer, se recuperar mais rápido? Com certeza. O amor cura, eu vou pegar a sua fala aí e retroceder, né, porque mais do que curar, o amor previne as doenças. O amor, não te deixa adoecer tão rápido. Em resumo, é o seguinte, essa frase que você falou, ela é uma frase lapidar de um pesquisador americano que estuda muito isso. E ele publicou um livro chamado Amor e Sobrevivência: o Poder Curativo do Amor, Uhum. em que ele discorre sobre diferentes atividades, diferentes argumentações, diferentes dados produzidos em estudos científicos que comprovam isso. E aí, quando a gente fala de amor, nós temos que extrapolar para todas as abrangências que essa palavra tem. Nós estamos falando de afetividade, que é a relação que a gente tem, marido e mulher, irmão e irmã, pai e filho, amigos, mas a gente está falando também de espiritualidade, que é uma dimensão transcendental do amor, que está presente no nosso dia a dia e que também impacta profundamente nessa relação saúde-doença. Quando a gente fala de cardiologia, de prevenção em cardiologia, a gente fala muito de controlar o que a gente chama de fator de risco, né? O que é um fator de risco? É algo que, quando presente, aumenta o risco de alguma coisa acontecer. Então, nesse sentido, se você está dirigindo seu carro na chuva e o pneu está careca, pneu careca é um fator de risco de um acidente. Aí a gente fala do colesterol alto, diabetes, hipertensão, obesidade, o tabagismo, o estresse, vai por aí. Tudo isso é classificado como fator de risco. Mas a gente tem visto muito se falar disso, e eu acho que isso já está muito batido. Há muito tempo eu venho estudando um fenômeno que eu observei desde o meu tempo de residência em cardiologia. As doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, elas tiveram dois cortes importantes que impactaram na incidência, no, no percentual de pessoas que adoeciam e morriam. O primeiro deles foi a descoberta da aspirina. Quando se descobriu que a aspirina tinha um potencial de prevenir o infarto, caiu vertiginosamente os casos de infarto e morte. O segundo corte veio com as estatinas para tratar o colesterol, que eram potentes medicamentos para baixar o colesterol, e o colesterol alto tem um potencial gigantesco de produzir a doença vascular que leva ao infarto. Mas depois, com o tempo, os estudos foram comprovando que, além desse efeito sobre o colesterol, elas tinham um efeito anti-inflamatório na coronária. A doença vascular que leva ao infarto é uma doença inflamatória, em última instância. Então, você tem um medicamento que, além de controlar o colesterol, ainda diminui a inflamação. Então, foi o segundo corte. Mas a gente parou aí. Não aconteceu nada de novo e eu particularmente me questionava por que, apesar de aumentar o conhecimento, apesar de se conhecer cada vez melhor como que as doenças se manifestam, apesar de desenvolverem novas técnicas de tratamento ser desenvolvido, medicamentos para tratar a hipertensão, para tratar o diabetes, para controlar a obesidade, medicamentos novos que surgem, mesmo assim, os casos de doença e morte por causas cardiovasculares não caíam. E aí eu me deparei com esses dois aspectos aqui. O primeiro, aliás, já na residência, a gente observava que o paciente que ia para a cirurgia, mas que tinha uma boa relação afetiva, familiar, de amizade, tinha uma vida afetiva saudável, de qualidade,
se saía melhor da cirurgia do que aquele que aparentava ser uma pessoa sozinha, ranzinza, estressada. Era observação. Não existia estudo que comprovava isso. Com o tempo, os estudos foram surgindo. E aqui tem um dado interessante. O exercício da afetividade, ele independe do objeto a que ele é destinado. É uma pesquisadora francesa que estudou pós-operatório, as relações afetivas no pós-operatório, para medir o grau de reincidência dos casos. E ela comprovou que as pessoas que tinham alguém a quem dedicar o seu amor tinham menos casos de reinfarto. Alguém a quem dedicar o seu amor podia ser uma pessoa, podia ser um pet, um cachorrinho. E, efetivamente, o que a gente observa, tem pessoas hoje que não têm filho, mas tem um cachorro que dedica ao cachorro um amor como se fosse um filho. Isso é benéfico para a saúde. Isso é benéfico. Aí nós expandimos, nós temos que expandir a dimensão do amor. E aí que esse pesquisador americano aparece, chama Dan Ornish. Mas tem estudos, tem um estudo feito com enfermeiras americanas, que o objetivo do estudo era ver a incidência de câncer e de doenças cardiovasculares ao longo prazo, correlacionando com as práticas espirituais da pessoa. O que eles concluíram? Aquelas pessoas que frequentavam regularmente um templo religioso adoeciam menos, nos dois requisitos pesquisados, adoeciam menos e, quando adoeciam, melhoravam mais rápido da doença, o tratamento era mais eficiente. Pegaram subgrupos e viram que isso era melhor ainda se a pessoa ia 2 vezes por semana. Melhor ainda se ia 3 vezes por semana, que comprovava que era a prática, o exercício que melhorava. Se a pessoa ia uma vez por semana era bom, 2 vezes melhor, 3 vezes melhor ainda. Os estudos de espiritualidade, eles expandiram um pouco esse conceito, e é bom a gente deixar isso claro, porque quando a gente está falando em espiritualidade e ciência, como você abriu a conversa, nós não estamos falando de práticas religiosas tão somente. Práticas religiosas são intrínsecas à nossa espiritualidade. Espiritualidade é quase que do ponto de vista da ciência, é quase que um contraponto à materialidade do corpo. Eu não posso olhar para você e pensar apenas que você é um corpo biológico. Porque todo o conjunto de emoções, de reações, de sentimentos, de percepções que você vive não são materiais. E estão intrinsecamente ligadas ao funcionamento do seu corpo. Então, formam um todo. Formam um todo. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde definia saúde como um estado de bem-estar físico, mental, social, acrescentou algumas décadas o termo espiritual também. Então, do ponto de vista da ciência, a espiritualidade é a essência do que você é como pessoa. Como você vive, como você age diante das situações adversas, como você reage às situações adversas, o que você faz com as coisas ruins que te acontecem. Se uma pessoa é injusta com você, como você reage com isso? Qual que é a sua capacidade de ter resiliência? Ou você é aquela pessoa ranzinza, que guarda ressentimento? Observa que a palavra ressentimento significa ressentir. Você teve um problema com alguém que te deixou muito bravo, você ficou com raiva da pessoa e você não esquece isso. Toda vez que você lembra, você produz no seu organismo todas as respostas que você produziu no momento que o evento aconteceu. E o estresse é um dos fatores de risco. Porque você está ressentindo. Uhum. O estresse, nós vamos chegar lá no estresse,
Porque eu quero fechar aqui com os dois conceitos. Por que que a prática espiritual ajuda na sua espiritualidade, essa espiritualidade definida do ponto de vista científico? Porque o que que você aprende no exercício de uma atividade religiosa, vamos chamar assim? Você aprende a amar, a perdoar, a querer o bem do outro, que é a mesma coisa que amar, a ser altruísta, a ajudar. Na verdade, a prática de uma atividade espiritual é uma forma de você fazer evoluir esse conjunto de potencialidades que compõe a sua espiritualidade para se tornar uma pessoa um pouco melhor. Isso impacta beneficamente a sua saúde. A questão do estresse. O estresse é uma condição essencial à vida. Se não fôssemos capazes de estressar, a gente não sobreviveria. Verdade. Mas é essencial até uma certa medida. O estresse relacionado a um fato concreto ele é menos prejudicial do que o estresse relacionado a situações abstratas. Se você passa por uma situação de medo, de ameaça e aquilo passou, esqueceu, acabou, o estresse que você produziu naquele momento não vai te fazer mal. Agora você passa o dia inteiro com problema com a família, com o filho, no trabalho, gente criando caso, você não consegue parar para pensar, você não consegue relaxar. Você está o tempo todo preparado para uma luta que nunca vai acontecer. E isso está produzindo alterações no seu corpo que vão levar ao aumento da sua pressão arterial, aumento da resistência à insulina e risco de diabetes, vai te levar a ter mais ansiedade, às vezes comer mais, com isso obesidade, vai perturbar o seu sono, vai dificultar a sua vida de relações. Uma pessoa estressada, ela tem dificuldade de relacionar com a pessoa mais íntima dela. Então, assim, na dose certa é bom, mas em excesso, terrível. É o que regula a vida, chama-se bom senso, né? Os números da Sociedade Brasileira de Cardiologia, gente, pelo menos para mim, que sou leigo, né, eu considero preocupantes. São 320 mil mortes por ano de doenças vasculares. Isso é algo típico do Brasil ou o mundo inteiro tem uma estatística parecida? Esses são dados brasileiros, mas eles se correlacionam com o que se vê no mundo. Uhum. Cada país com suas peculiaridades, com suas particularidades, mas, em geral, gira em torno disso aí. E por quê? Porque as pessoas não se deram conta de que controlar os fatores de risco clássicos, nós já conhecemos, não é suficiente. Se você não tem um estilo de vida saudável, se você não tem uma vida com qualidade, vai estar faltando alguma coisa nessa sua tarefa de lidar, de controlar, de melhorar a sua saúde. Estilo de vida saudável que eu estou falando é alimentação adequada, hábitos de vida adequados, fazer atividade física, dormir bem, tomar água com regularidade e viver bem, viver em paz de espírito. Se te falta um ou mais pilar desse aí, vai estar te faltando alguma coisa. Você pode não fumar, você pode controlar a sua pressão arterial, você pode controlar o seu colesterol, evitar o diabetes, se ficar diabético, tratar o diabetes. Então, você pode fazer tudo isso vai estar te ajudando, mas não vai ser tudo. Eu tenho a impressão que esse lado do modo de enxergar a prevenção em cardiologia é subestimado até agora, tem sido subestimado, porque é uma coisa que não despertou atenção até de muitos médicos. Uhum. Ainda tem muitos médicos que estão muito presos à fisiologia do corpo. Claro, eu faço um diagnóstico de uma doença que precisa de tratamento, eu tenho que tratar a doença. Mas
quem eu sou, como eu vivo, é o que está por trás desse diagnóstico, chegou a ter esse diagnóstico. E eu preciso, então, trabalhar para evitar que eu chegue nesse diagnóstico. E é a coisa mais difícil. Não para o médico, mas para quem está do outro lado da mesa, entender essa nuance, porque parece um negócio abstrato. Mas para isso as consultas, por exemplo, não tinham que ser mais longas, o médico não tinha que interagir mais com o paciente? A gente tem que interagir mais com o paciente. A gente precisa ter tempo para conversar. Por quê? Medicina é muito mais arte do que ciência biológica, digamos assim. Uhum. O exame do paciente começa quando ele abre a porta e entra. O exame dele já começou. A depender da sensibilidade do médico, da capacidade, do olhar que o médico tem para aquilo que está escondido na postura, no andar, no jeito de falar, para aquilo que está nas entrelinhas do que a pessoa fala. Essa é a arte que envolve a medicina e que é o que mais encanta. Porque fazer as coisas tecnicamente, ser bom tecnicamente, ser um bom cirurgião, ter a boa técnica, ou ser um bom clínico, usar a forma correta para fazer diagnóstico, isso é o básico. Todo mundo devia saber fazer bem. E a maioria das pessoas sabe fazer bem. Mas o que é que diferencia? Essa capacidade de olhar a pessoa, de enxergar naquela pessoa uma pessoa em especial, uma individualidade. Você não faz experimento em humanos, não tem jeito. Então, a gente trabalha com estudos populacionais. Os estudos populacionais, eles diluem num grupo de pessoas aquilo que você quer estudar. Mas ali na frente do meu paciente, ali está uma pessoa. Eu tenho que ter a sensibilidade de olhar para ele e aplicar para ele aquilo que eu trouxe, que eu aprendi nos estudos populacionais, ou não aplicar, porque cada pessoa é uma pessoa. E para isso eu preciso de tempo. Não dá para fazer isso correndo. É difícil. Vamos fazer um ping-pong de perguntas e respostas rápidas? Se eu souber responder, o que eu não souber, eu Mas chamo os universitários. com certeza vai saber. É possível a pessoa infartar sem sentir dor? É. Eu vou fazer uma afirmação aqui que vai assustar muita gente, mas ela é real. As manifestações do infarto, elas podem ir desde nada, num extremo, até uma morte súbita no outro extremo. Não dá para brincar com uma situação dessas. Não dá para admitir que, bom, se acontecer, eu vou ao médico, trato, tomo remédio, faço cirurgia, que eu posso não ter tempo de chegar lá. Eu já vi muitos casos de infarto sem nenhum sintoma. Eu atendi um piloto de avião aposentado no consultório, que ainda voava, fazendo trabalhos freelance. Quando eu fiz o eletro, eu perguntei, quando foi que o senhor infartou? Eu nunca infartei. O senhor infartou e seu infarto foi grande, tá? Seu eletro está gritando para mim aqui. E ele não sabia? Ele não sabia. Ele não sentiu nada quando infartou e não sentiu nada de consequências do infarto depois. É possível. Quem tem diabetes pode estar mais suscetível a ter infarto? Está. Diabetes é uma condição específica porque... Vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Quando a gente fala de infarto, de acidente vascular cerebral, nós estamos falando de doença vascular. Uhum. A pessoa não infarta porque é diabético, porque tem colesterol alto, porque fuma, porque é hipertenso. Não, a pessoa infarta porque a coronária dele adoeceu, obstruiu o fluxo de sangue para uma determinada região do coração, aquela região vai morrer por falta de irrigação. Ou seja, o infarto é consequência de uma doença vascular, como todos os seus exemplos que eu citei. No diabético, a forma de apresentação é diferente. Enquanto no não diabético, se tem uma obstrução coronariana, ela tende a ser mais localizada, o diabético ela é mais difusa, então ela demora a comprometer o fluxo. E a pessoa, às vezes, começa a ter sintomas, tipo
certa dificuldade para fazer uma pequena caminhada, subir um morro, subir a rua, e atribuir aquilo ao envelhecimento, à falta de atividade física. Na verdade, ela está com uma doença progressiva. O diagnóstico é mais difícil de ser feito. É mais difícil de ser feito em função disso. Mas também em função disso, o risco maior de infarto, do diabetes, porque você tem menos oportunidade de fazer diagnóstico. Porque o diagnóstico da doença coronariana, o primeiro objetivo é impedir que aquilo evolua para o infarto. O primeiro objetivo do diagnóstico é tratar, corrigir a doença e não deixar evoluir para o infarto. No diabetes, às vezes, a gente não tem esse tempo. Ou seja, é tão perigosa quanto a pressão alta? A gente tem que individualizar as coisas. Cada situação dessa vai ter as suas consequências próprias, né? A pressão alta, a hipertensão arterial, se não tratada, ela vai levar a uma série de consequências vasculares que, em última análise, aumentam o risco de infarto. E de AVC também. Também pelos mesmos motivos. São as condições que levam ao adoecimento vascular. Mas cada condição dessa tem uma forma de interferir, de produzir doença vascular. Estatisticamente, a hipertensão arterial contribui menos para o infarto do que o tabagismo, o colesterol alto e o diabetes. Estatisticamente. Uhum. Segundo o Ministério da Saúde, aumentou em 62% o índice de mulheres com infarto de 15 aos 49 anos. E mais que dobrou o número de jovens com menos de 49 anos tendo infarto. O que está acontecendo? Resposta muito difícil essa. É difícil dar uma resposta objetiva. A gente pode fazer algumas inferências. Está havendo uma epidemia de academias. E quando eu vejo jovens na academia, aquelas montanhas de músculo, eu fico arrepiado só de ver, de medo. Está tomando bomba. Ninguém chega naquilo ali só estimulando. Isso é uma coisa. Segunda coisa, parece que está havendo uma volta do hábito de fumar. Parece que as pessoas estão fumando mais. No caso das mulheres, existe uma correlação entre maternidade e doença cardiovascular. Isso não é um negócio bem explicado. Acho que o Criador é muito sábio. Isso explica. Por quê? A mulher em idade fértil, ela tem menos, sempre foi assim, ela tem menos doença cardiovascular. A gente tinha, quando a gente olhava o gráfico sobrepondo casos em homem, casos em mulher, você tinha os casos de mulher aqui embaixo, ia subindo aos 72 anos de idade, se igualava aos homens. A mulher infartava menos na idade fértil. Tanto que no começo, quando eu terminei a residência, a gente acreditava que se fizesse reposição hormonal, a gente ia resgatar essa proteção. Não funcionou. A gente concluiu que não. As mulheres estão tendo cada vez menos filhos ou nem tendo filhos. De que forma? O que elas fazem para não ter filho? Não vamos entrar aqui no detalhe. Mas o uso de hormônios, o uso de DIU com hormônios, né? Isso pode estar relacionado com esse aumento? Eu não sei responder. Mas isso é tema de estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem lá o Departamento de Saúde da Mulher, que estuda muito isso, a mulher no climatério, a mulher em idade fértil. Mas o fato são inferências que a gente tem liberdade de fazer, mas que não tem ainda, eu pelo menos não tenho ainda o dado concreto, produzido por trabalho científico irrefutável. Daí a importância de se estudar, de conversar com o paciente, né? Porque, como o senhor mesmo disse, cada ser é único, né? Cada ser é único. Cada um tem uma particularidade. Exatamente, porque quando a pessoa me procura para fazer um check-up, o que vai nortear o que eu vou procurar nela é o que ela é. Eu não vou examinar do mesmo jeito um homem de 40 anos, barrigudo, estressado, tabagista, não vou examinar do mesmo jeito que eu examino
um homem de 50 anos, magro, que faz atividade física regularmente, tem alimentação saudável. São são situações muito, muito diferentes. E a primeira coisa para identificar o perfil do paciente, que a gente chama de perfil de risco do paciente, para a partir daí definir o que eu vou procurar. Porque o paciente chega com a ilusão de que ele vai fazer uma bateria de exames e vai resolver tudo. Não é assim. Você não pede exame à torta e à direito, digamos assim. O exame é um estudo que você está fazendo e ele está direcionado. O ponto de partida dele é o perfil daquele paciente. A partir daí é que você vai definir o que você tem que procurar para aquela pessoa. História de família, o que tem na família, a própria história de vida da pessoa, desde a gestação, como foi a gestação. Então, você conversa, tem tempo para conversar. Isso aí. Outro dia eu assisti a um vídeo, até de um médico, de um colega de profissão, onde ele falava da. E aí é uma coisa muito popular que as pessoas adoram, que é o churrasquinho, né? Aquela gordurinha da picanha, afinal de contas, ela faz mal ou não? Ela faz mal, faz muito mal. O que tem naquela gordura? Tem um tanto de substâncias que são chamadas de aterogênicas, né? Que são as gorduras saturadas. As gorduras elas são chamadas de saturadas porque elas são uma molécula estável. Só que quando ela circula, como ela tem hidrogênio em toda a sua superfície, ela vai perdendo hidrogênio e vai se tornando uma molécula com carga, que é um radical, é o que a gente chama de radical livre, que tem efeito inflamatório, pró-inflamatório. Toda a gênese das doenças vasculares está aí. As pessoas se preocupam muito com o colesterol, porque o colesterol é uma substância que a gente produz quando não come, e como tal é possível controlar essa produção. Mas se eu não tratar bem da minha dieta, não adianta eu estar com o meu colesterol bonzinho, controlado. Se eu estou comendo outras gorduras que fazem tão mal quanto o colesterol, então aquela gordura da picanha, e a pior gordura que existe, é a mais nociva. Aquela gordura amarela da carne de boi. É veneno. Olha para você ver, né? Nem sempre a gente escuta o que a gente quer ouvir, mas é necessário para a gente poder aprender, né, doutor? É verdade. O senhor falou do colesterol, que seria a minha próxima pergunta. Por que tem gente com colesterol alto que não tem problema nenhum, não infarta, está com o coração em dia, e tem gente com colesterol baixo que acaba tendo problemas, inclusive infartando? Nós já falamos aqui de múltiplas causas. Sim. A doença vascular ela é resultado de múltiplas causas, não é de uma só. A pessoa tem o colesterol alto, mas o resto pode estar bom, ela não fuma, ela tem atividade física, faz atividade física, tem um peso corporal bom, ela é uma pessoa que vive tranquila, feliz, em paz, não tem sofrimento emocional nenhum, ou quase nenhum, tem uma boa rede afetiva, né? É uma pessoa espiritualmente evoluída. Isso as pessoas precisam começar a pensar com urgência. Eu não estou aqui para aconselhar as pessoas a ir para a igreja, não é o meu papel. Estou aqui para dizer, eu estou dizendo aqui é que as pessoas que têm essa prática têm um benefício disso na saúde. Agora, controlar os fatores de risco é a escolha de cada um. Às vezes a pessoa, não, eu não quero saber desse trem, não quero saber desse negócio de igreja. Não estou mandando ir para a igreja, não é isso que eu estou falando. Mas, em resumo, a pessoa pode estar com colesterol alto, mas tem um tanto de outras coisas boas que protegem. Isso não quer dizer que a gente vá ser negligente com o que está errado, com aquilo que está errado que precisa ser corrigido. A gente tem que buscar sempre o ideal para colher o possível, para conseguir fazer o que é possível. E viver feliz, E né? viver bem. E uma tacinha de vinho por dia ajuda ou Ajuda. é mentira? A gente não pode falar isso não, porque é bebida alcoólica, né? A gente não deve incentivar, mas o vinho tinto ele tem uma ação antioxidante. O organismo produz antioxidantes. Os alimentos, muitos têm antioxidantes. Então, aqueles radicais livres que eu falei, eles podem ser neutralizados por produtos da dieta. E o vinho tinto, inclusive, tem
tem esse potencial de ser antioxidante. Então, assim, se a pessoa tiver que beber, entre uma taça de vinho e uma dose de uísque, é melhor escolher o vinho. Vai ser melhor. Vai fazer mais, vai ajudar mais a saúde. Vai fazer tanto mal como qualquer outra bebida alcoólica, mas vai ter o benefício de ser um antioxidante. Uhum. E entre os fatores de risco que a gente falou aqui, a gente precisa enfatizar a questão do peso, né? A gordura abdominal, que também, principalmente para o homem, traz consequências para o coração. A gordura abdominal é a pior gordura corporal que existe, porque ela cria um estado inflamatório generalizado no corpo todo. É por isso que todo obeso, os cirurgiões morrem de medo de obeso, né? Toda cirurgia em obeso ela é mais difícil, ela é mais complicada, a recuperação é mais demorada, porque a pessoa tem um estado inflamatório generalizado. E como nós estamos falando que doença vascular, principalmente a coronariana, que leva ao infarto, é uma doença inflamatória, se a pessoa tem uma condição pró-inflamação no corpo dela, vai contribuir com o aumento da incidência de doença vascular, sobretudo de doença coronariana. A gordura abdominal faz um estrago nesse sentido. É o padrão andrógeno. E aí a gente identifica, por exemplo, tem mulher que tem esse padrão. Eu conheci um cara de Recife, que palestrava muito em congresso, ele gostava de projetar a imagem da maçã e da pera. E falava que a imagem da mulher é a pera, a imagem do homem é a maçã. O homem é redondinho, o padrão masculino é de abdômen mais globoso. Aquela mulher que não tem o padrão cintura fina, tem um padrão mais padrão andrógeno, tem mais gordura abdominal, por si só isso aí já é um aumento de fator de risco. Por isso nós voltamos lá naquela coisa da individualização. A pessoa entrou no meu consultório, eu vou dar para ela uma lista de exames para fazer? Não, eu vou ver quem ela é. Quem é essa pessoa? A partir da observação, primeiro. É para conhecer a pessoa, para poder identificar, evidentemente, o que é melhor para ela, né? Baseado no conceito que falamos aqui, né? Que cada ser é único. Por falar em obesidade e gordura abdominal, existe alguma medida de referência para homem ou para mulher? Existem umas medidas, mas como o brasileiro é muito miscigenado, a gente não tem um padrão do que seria a medida ideal para o brasileiro. Mas, em geral, a gente trabalha com a relação medida da cintura, medida do quadril. Isso aí dá um índice. Mas é muito grosseiro por causa disso, porque nós somos multirraciais, né? Nós não temos um padrão definido para dizer, olha, quem está obeso está fora desse padrão. Então, é um dado que a gente não consegue trabalhar muito com ele, em função dessas fragilidades aí. Para a gente terminar a nossa entrevista, esse bate-papo tão gostoso e tão produtivo, qual é a pergunta que o senhor, ao longo de décadas de consultório, mais respondeu? Qual a dúvida mais frequente que o paciente tem? Doutor, você faz atividade física? A pessoa até apoia o que eu estou vendo na mesa perguntar. Porque você está pregando, falando e tal, a pessoa quer saber se você faz. Quer saber se você faz. Brincadeira à parte, as pessoas em geral elas têm muita necessidade de saber qual que é o risco que ela tem de morrer. E a gente até tem formas de medir isso, são ferramentas matemáticas, calculadoras para calcular isso, mas é só um número. É para dar uma ideia. Aí você fala para o cara, você tem um risco de morrer de doença cardiovascular em 10 anos de 20%. O que isso significa para a pessoa? É muito ou é pouco? Para mim vai ser muito. Eu me deparar com uma situação dessa, eu vou radicalizar na cobrança e na orientação. A pessoa não tem essa ideia, mas é o que as pessoas queriam saber. E que o médico não tem condição de responder. Não adianta ele dar um dado tirado da calculadora. Aquilo ali é muito frio. Essa pessoa pode ter diferentes situações ao longo da vida, ao longo desses próximos 10 anos, que ela pode se tornar pior ou se tornar melhor. Então, não tem como prever.
O que a gente tem que fazer é fazer a parte da gente, cuidar do meu dia a dia. Amanhã eu não sei. Fazer o nosso dever de Fazer casa o dever e de entregar a Deus o destino que Ele tem para nós, né? Fazendo sempre o nosso papel, que não adianta Exatamente. também você querer a bênção se você não fizer a sua parte, né? A sua parte você tem que fazer, né, doutor? Exatamente. Eu tive uma paciente que tinha uma doença de válvula aórtica, não queria operar de jeito nenhum. Não, Deus vai me curar, Deus vai te curar, mas a senhora faz a parte da senhora. Se ela confia em Deus, faz a sua parte. Só quer ficar de braços cruzados esperando ele agir? Não. É. Ela acabou indo para cirurgia quando ela não aguentou mais os sintomas, mas resistiu enquanto pôde. E deu tudo certo. Deu certo. Pronto, tá vendo? Doutor Paulo, o senhor tem rede social? Como é? As pessoas te encontram como? Eu tenho Instagram, meu Instagram é Seu Médico de Coração. Ó, que nome! Tudo junto. Seu Médico de Coração. Tem duplo sentido, né? Vamos colocar aqui embaixo. Seu Seu Médico de de Coração. coração. Eu Doutor... trouxe até a colinha para te mostrar aqui, Ah, que você quiser boa! copiar aí, ó. Ah, vamos copiar aqui, ó. Olha o Instagram do doutor, para quem quiser depois seguir o nosso entrevistado. E, obviamente, se tiver alguma dúvida, vai lá, marca uma consulta, que eu tenho certeza que ele vai lhe atender com essa clareza de informação e com essa competência de sempre. Poxa, sem palavras para agradecer a presença do senhor aqui, viu, doutor? Foi um prazer, um bate-papo Tomara que o senhor gostoso. volte outras vezes, porque as dúvidas são muitas. É só me convidar. Tem Está- muita coisa para conversar. Muita coisa, muita coisa. Muito obrigado, viu? Tô Que às venham ordens. novas oportunidades. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia e até a próxima, se Deus quiser.